A gente falava mais cedo aqui a respeito do refluxo, né, que é um tema que a gente vai tratar hoje aqui na programação da Nova Brasil. Nosso convidado é o Dr. André Augusto Pinto, cirurgião geral e cirurgião bariátrico da Clínica Gastro ABC. Dr. André Augusto, bom dia, bem-vindo, hein? Bom dia, obrigado pelo convite, Nonato. Bom, a gente estava trazendo aqui que pelo menos 50 milhões de brasileiros são afetados por essa condição. E, antes de mais nada, doutor, o que é exatamente o refluxo? Eu até comentava aqui com o Rafael mais cedo, que quem não tem, não faz a menor ideia do que seja, né? E de como isso acomete. O que é o refluxo, doutor? Doença do refluxo gastroesofágico, Nonato, acomete 20% da população brasileira. Então, tanto crianças quanto adolescentes, jovens, adultos, idosos vão ter. E é o ácido do estômago que volta para o esôfago. Então, seu estômago produz ácido em excesso, esse ácido em excesso volta para o esôfago e você vai ter aquilo que a gente chama de pirose, uma azia, uma queimação. Geralmente ocorre pós-alimentar, depois, principalmente quando você come exageradamente ou toma muito líquido junto com a comida, ou ao deitar. Um pouco de refluxo todo mundo vai ter, mas se esses sintomas são recorrentes, eles necessitam de tratamento. Doutor, existem alguns alimentos que potencializam essa sensação de refluxo? Sim, os alimentos que mais potencializam o refluxo são os alimentos que estimulam o estômago a produzir muito ácido. Então, os alimentos, os refrigerantes, cafés, bebida alcoólica em excesso, comidas com muito molho, principalmente molho de tomate, gorduras, frituras, enlatados, embutidos. Os alimentos são muito variados, mas não é uma receita de bolo. Isso varia de paciente para paciente, Rafael. A gente estava comentando aqui, doutor, tudo que é gostosinho aí, pelo visto, dá problema, né? Batatinha frita, refrigerantezinho. Sim, assim, mas não é que está proibido de comer. São os exageros que fazem mal. E isso varia para paciente. Tem paciente que, sei lá, toma um refrigerante e não sente nada, mas toma um suco de laranja e tem azia, queimação. E também depende da quantidade, né? Pois é, esse é o ponto até para a gente discutir aqui, porque a gente saiu do final do ano, que normalmente as pessoas comem muito, bebem muito e por aí vai, e estamos chegando no carnaval, daqui a pouco também é outra festa muito popular aqui no Brasil. E quais são os sintomas do refluxo? Quando é que eu tenho que perceber que isso não é apenas uma azia por um determinado alimento, mas eu tenho isso com recorrência, doutor? Se você começa a ter azia, queimação, sentir o alimento voltar para a região do tórax, dor na região do epigástrico, ali na boca do estômago que a gente chama, se toda vez que você come alguns desses alimentos que a gente conversou e você começa a ter essa azia, essa queimação, sentir o alimento voltar e às vezes chega até a garganta, e se você quando deita, come muito à noite, toma muito líquido junto à comida, deita e começa a acordar à noite sentindo que está com alguma coisa na garganta, o ácido voltando, se esses sintomas forem recorrentes, muito frequentes, se eles acontecerem 2, 3 vezes na semana, você precisa procurar um médico. E quais são os prejuízos, né? Além, claro, da queimação, da sensação de azia, quais outros prejuízos que o refluxo pode causar? Se você começa a ter refluxo recorrente, o estômago, Rafael, tem uma proteção contra esse ácido. Todo estômago produz ácido clorídrico para fazer a digestão das proteínas. O esôfago não tem essa proteção. Então, um pouco de ácido em excesso que volta para o esôfago começa a queimar o esôfago. Isso vai causando uma esofagite que pode ser grave, aumentando a chance de você até ter câncer de esôfago. Bom, a Michele Trombelli tem aqui uma pergunta para o senhor, doutor. Michele. Oi, doutor, bom dia. Eu gostaria de saber a relação do refluxo com o pós-Covid. Eu, por exemplo, tive uma crise bem grande de refluxo um pouco depois de ter tido Covid. E aí eu fui ler alguns estudos, conversei com alguns médicos e eles falaram que sim, estava sendo apontado como uma possibilidade. Isso já foi confirmado? Qual é a recomendação nesses casos? Olha, os estudos, Michele, ainda não estão bem determinados, porque é uma doença nova que ninguém conhecia e os sintomas podem ser variados. Aumentou muito a incidência tanto de refluxo quanto de gastrite no pós-Covid. A gente acha que, como o Covid causa uma inflamação em todo o organismo, isso também leva ao aumento da produção do ácido do estômago e aumenta a produção do refluxo. Mas ainda não tem nenhum estudo
definido quanto a isso, mas que a gente viu muito caso de paciente com refluxo pós-Covid, viu. E também por causa do muito medicamento que tomou, muito corticoide, anti-inflamatório, isso também aumenta a produção de ácido do estômago e piora o refluxo. O doutor André, é tratável? Eu consigo tratar um paciente, ele nunca mais ter esse problema ou amenizar quase que 90% do problema dele? Ou quem tem vai conviver com isso por toda a vida? Olha, o refluxo basicamente é causado pela produção em excesso de ácido gástrico e porque a válvula entre o esôfago e o estômago, ela fica frouxa, que ela é bem na região do diafragma, aqui na transição do tórax para o abdômen. Se essa válvula estiver muito doente, que a gente chama de uma doença que chama hérnia de hiato, se essa hérnia for muito grande, se essa abertura da válvula for muito grande, o tratamento pode ser cirúrgico. Mas se você só tem a produção de ácido do estômago e esse ácido volta um pouquinho, aí são cuidados básicos. Se você tomar cuidado, mudar o seu hábito alimentar, ocorre muito nos obesos, então os obesos precisam necessariamente perder peso, mudança do hábito alimentar, mudança do hábito de vida, não comer muito à noite, não comer e deitar, não tomar muito líquido junto com a comida, comer pouca quantidade de comida, várias vezes ao dia, fracionar bem o alimento, evitar de comer as coisas que a gente conversou que faz o estômago produzir muito ácido, as gorduras, as frituras, os alimentos ultraprocessados, refrigerante, café, fruta muito ácida. Se você mudar o seu hábito alimentar, você pode ficar sem sintomas. Mas às vezes você precisa de tratamento com medicamentos para diminuir a produção de ácido do estômago e em casos mais graves, nessas hérnias de hiato muito grandes, o tratamento pode ser cirúrgico. Doutor, rapidamente então aqui, porque infelizmente o nosso tempo está acabando, né? Dá para dizer então que essa condição de refluxo é algo que pode ser chato, mas é fácil de ser resolvida. É fácil de ser resolvida, Rafael, mas assim, é fácil, mas a mudança do hábito intestinal, do hábito alimentar, hoje em dia está difícil, porque a gente já se acostumou a comer mal. Mas se a gente mudar os hábitos alimentares e os hábitos de vida, consegue sim. E procurar sempre um médico, porque é importante fazer uma endoscopia para fazer o diagnóstico e poder tratar com segurança, porque outras patologias do aparelho digestivo, principalmente do estômago, podem dar os mesmos sintomas, até um câncer gástrico, por exemplo. Então, é importante procurar um especialista, um gastroenterologista, um cirurgião do aparelho digestivo, para fazer uma endoscopia e um tratamento correto. Agora, doutor André, isso vale tanto para adulto quanto para criança? Ou tem alguma diferença de idade? Crianças muito pequenas, principalmente até 2 anos de idade, Renato, tem refluxo, é normal. Isso, com o tempo, essas crianças vão crescendo, esse refluxo vai diminuindo. O refluxo da criança é um pouquinho diferente e a gente só acompanha, é muito difícil ter que tratar. Tá certo. Doutor, muito obrigado, viu, por participar conosco aqui do Jornalismo da Nova Brasil, muito esclarecedora a entrevista, trazendo esses detalhes pra gente, até porque, como falamos anteriormente, passamos aí pelo Réveillon, vem aí o Carnaval e as pessoas acabam cometendo um ou outro excesso. É sempre importante ter informação na cabeça, né, doutor? Isso, obrigado pelo convite. Assim, o estômago já está um pouquinho machucado das festas de final do ano, então cuidado agora, procure agora fazer uma dieta, tudo para se preparar e não abusar no Carnaval, né? É isso, obrigado. Doutor André Augusto Pinto, cirurgião geral. Obrigado. E cirurgião bariátrico da clínica Gastro ABC, conversando conosco aqui sobre o refluxo e também os problemas relacionados a ele.